Boa noite, telespectadores. Está no ar o TV Com Debate de hoje, que vai discutir a proximidade. As Olimpíadas já estão aí, o Brasil vai pagar mico, vamos ganhar a medalha de ouro em competência, ao que tudo indica. Esse lugar no pódio já está garantido para o nosso país, infelizmente. Para a gente comentar essa situação, a insegurança no Rio de Janeiro, ameaças terroristas, nunca ninguém imaginou um quadro tão apocalíptico para uma Olimpíada como o que está se desenhando neste 2016 para o nosso Rio de Janeiro. Para a gente discutir isso e também falar sobre cuidados e prevenção que a gente deve ter com os nossos dentes, nós recebemos hoje aqui o Dr. Cláudio Muti, cirurgião dentista. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Dr. Cláudio, apesar de no programa, no nosso TV Com Debate, é a segunda vez que ele está presente, ele não queimou o apresentador, ele não cumprimentou o nosso segundo convidado e não derrubou este apresentador. João Vilela, boa noite, muito obrigado. Cláudio já sabe. Ele conhece. Boa noite, João Vilela, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, Dr. Cláudio, boa noite, Guto. Senhores, a primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte: vamos pagar mico nessa Olimpíada? Já estamos pagando? Eu acho que já estamos pagando. A partir do momento que nós vimos ontem a chefe da delegação da Austrália falar o que falou, mostrar o que foi mostrado hoje nos jornais, então a gente já está pagando um mico. É uma marolinha na Vila Olímpica, João Vilela? Para variar, nós temos nossas marolinhas que são de tsunamis, né? O doutor Cláudio colocou bem essa questão da Vila Olímpica. Eu não sei se foi o pior ela ter falado que, com razão, ela falou do estado que estava os alojamentos, ou se o prefeito, que esse prefeito ele foi contaminado por um dia um mês. É verdade, é verdade. Ele tem um dia um mês atualmente interessante. Acho que é contagioso, tem que tomar cuidado, que deve ser contagioso, porque ele foi falar do canguru, como se fosse uma brincadeira. Tem certas brincadeiras em certas horas que qualquer pessoa com o mínimo de juízo na cabeça não deveria fazer. Eu vou trazer um canguru para colocar para eles. É como se no Brasil, se tivesse o oposto, fosse na Austrália. Eles fizeram, inclusive, uma em Sydney muito bem feita. Sim. Mas se fosse na Austrália, o Brasil encontrasse a mesma situação, alguém falasse, nós vamos colocar um mico-leão dourado, nós vamos colocar uma passista de escola de samba, um papagaio, não sei das quantas. Quer dizer, é algo que você não tem menor sensibilidade na situação. Ele ia falar, não, nós vamos imediatamente corrigir, se tiver algum problema, nós vamos corrigir imediatamente, nós vamos colocar uma força. Colocaram, inclusive. Mas, assim, não é para colocar depois. Nós temos essa mania no Brasil justamente de colocar a tranca depois que o ladrão entra. É uma coisa sempre depois. Eu estava falando outro dia do VLT, até aqui com Nossa em Reação, que em São Vicente ali não tem a cancela? Não, o guarda-reio ali, uma proteção na virada para a praia. Que teve aquele atropelamento do rapaz, que nem foi questão que ele dormiu na linha do trem e tal, mas não dá para proteção. Vamos esperar corretamente. Nós vamos esperar acontecer mais um acidente para depois tomar providência. É sempre assim. Como era antigamente com os trens. Sim, os trens tinham a cancela que ia baixar, agora não tem mais. Que não tem mais. Mas esse é o problema do Brasil, sabe? Nós deixamos sempre para a última hora para corrigir depois que é feito o negócio. Faz aí, vamos ver. Se acontecer, a gente deveria a gente ter. remenda. E o próprio COI é responsável por isso. O Comitê Olímpico Internacional é responsável por isso. Primeiro, para deixar um bando de irresponsáveis fazer isso. Não ter cobrado isso antes. Então, quer dizer, eles também têm responsabilidade nisso aí, porque, primeiro, o Brasil fazer uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, qualquer pessoa com mínimo de bom senso deveria ver, isso não vai dar certo. E num espaço de tempo muito curto, nenhum país, acho que nenhum país teve essa oportunidade, né? Um país que já não tinha uma infraestrutura mínima. Não tinha, era conhecido por não ter. Falaram, até lá a gente resolve. É aquela mania do brasileiro deixar tudo para a última hora, é cultural nosso, infelizmente. E aí usa-se aquela muleta, né? Se Deus quiser, se Deus ajudar... E bota Deus no rolo. Bota Deus já visto na conta. Que ontem eles contrataram 500 operários para terminar o serviço. Eu acho isso vergonhoso para nós do Brasil, porque a imagem lá fora cada vez está se denegrindo mais, porque faltando uma semana, 15 dias para começar... Não, coisa já dentro, né? Coisa chegando. Chegando. Aí é que vão contratar o pessoal para fazer, foi o que disse
a própria da delegação. A prefeita da Vila Olímpica, que é a ex-jogadora de basquete Janete. Né? Ela disse, nós não precisamos de um canguru em frente à Austrália, nós precisamos de um encanador. Aquilo acabou com a nossa... E colocar uma prefeita que pode ser do ótimo atleta, sim, poderia ser até como uma pessoa, relações públicas ali para receber o pessoal, mas não como administrador. Como administrador, porque a pessoa não tem experiência, desculpa, não tem experiência. Aliás, Eduardo Paes... Que eu também não tenho experiência nenhuma, né? Nem falar esse rapaz. Eduardo Paes, não contente, falou de novo, foi infeliz nessa declaração do canguru, mas se a gente lembrar num passado não tão distante, o próprio prefeito Eduardo Paes foi flagrado numa ligação com o ex-presidente Lula, dizendo que morar numa determinada cidade do próprio estado dele era coisa de pobre. Sim. E achincalhou a cidade, né? E ainda, não contente com esse exemplo, ele ainda vem a público dizer que ia colocar um canguru. Quer dizer, é no mínimo... Ainda achincalhou Guarujá de lambuja, né? Quer dizer... E a Itatiba, lá onde o Lula tem um sítio. Atibaia ou Itatiba? Atibaia. Uma pessoa que não aprendeu com o erro, né? Então, quando você não... Eu aprendi uma coisa com os meus pais, que quando você não tem uma coisa boa para falar, você fica quieto. Né? Boca Ele fechada veio agora, entra 2 mosca. semanas atrás, ele foi no The Guardian inglês, no jornal The Guardian, da Inglaterra, e falou que não ia ter condições, quer dizer... Mas ele falou que ele estava bravo com a imprensa internacional porque eles só destacavam coisas ruins no Rio de Janeiro. Então, vamos fazer aqui para o nosso telespectador um check-in do que o turista, do que o atleta vai encontrar no Rio de Janeiro. Desembarque no aeroporto internacional, ele já vai vai desembarcar provavelmente com táxi pirata, que eles têm uma máfia dentro do aeroporto ali. Esse táxi vai deixá-lo, vai dar uma volta, deve ir até o Espírito Santo, depois ele volta para o Rio de Janeiro de novo para ele pagar vai pagar em dólar a corrida. Se ele tiver sorte, ele vai ser deixado a uns 2 quilômetros da Vila Olímpica, provavelmente perto de alguma favela, que agora não pode mais falar favela, é comunidade, né? Então ele vai ser deixado perto de alguma favela e quem sabe ali vai ser roubado, como já aconteceu. Atletas do Chile já foram roubados, atletas da Austrália já foram roubados. Mas dentro da própria Vila Olímpica? Não, no Rio, na cidade, na cidade. Porque alguns chegam cedo. Mas a própria Vila Olímpica teve o furto. Sim, já teve. Pelos próprios guardas para segurança. Eu ia chegar lá, quer dizer, colocaram a raposa para tomar conta do galinheiro. Uma TV alemã teve os equipamentos furtados, né, um container. Então, vai ser realmente uma maravilha, né? Uma maravilha. Já é. Vocês, se tivessem que ir para o Rio de Janeiro de livre e espontânea vontade, vocês iriam? Eu não iria. Eu não iria por um motivo só. Eu acho que está uma desorganização total. Tem 94% dos hotéis lotados, a ocupação hoteleira, tudo bem. Ótimo para os donos dos hotéis, tudo. Mas é a infraestrutura da cidade. É aquilo que você falou, você vai chegar no aeroporto, você vai pegar um táxi pirata, não sabe para onde vai, entende? E agora, com esses aplicativos que existem, eles estão manipulando os aplicativos. Se você pegar um aplicativo desse, você vai parar dentro de uma comunidade, como você disse. Não pode falar favela. Não pode favela. Então, você vai para uma comunidade. Então, isso, infelizmente, é o que a imagem que cada vez mais nós vamos passar para fora. Eu fico relativamente tranquilo de falar de Olimpíada, porque eu fui numa Olimpíada, antes de uma Olimpíada, num país que é de terceiro mundo, era de terceiro mundo, está se preparando uma Olimpíada, em 2008. Você foi à China? Fui à China. Eu fui em abril, e a Olimpíada, se não me engano, ia acontecer em agosto. Eu acho que é meio padrão acontecer nessa época do ano, não tenho nem certeza disso, mas... Sim, é no verão, no hemisfério norte. E se não me engano foi em agosto. Pois bem, eu desci em Xangai. O que eles prepararam, isso em abril, né? Nós estamos em abril, para chegar em agosto, para você recepcionar nas Olimpíadas, tudo bem, eles esconderam o que não era para mostrar, fizeram, não é que tudo é mil maravilhas, a gente sabe que tem coisa, mas segurança total. Segurança, pode ficar tranquilo que você vai ter a melhor segurança. Eles tinham colocado no aeroporto, e tem até hoje, um trem. Então tem 3 opções. Você pode pegar um trem e ir para o centro de Xangai, o aeroporto de Xangai fica a uns 70 quilômetros do centro de Xangai. Você pode pegar um ônibus, você pode pegar um táxi, você pode alugar um carro, ou você pode pegar o Maglev. Maglev é um trem que flutua, só para esnobar com o negócio. Nós vamos colocar um trem, você vai aqui, ele flutua daqui até Xangai.
Então, é assim, que serve essa Olimpíada, a Copa do Mundo? São eventos, no meu concepção, eu acho na concepção do mundo inteiro, são eventos para você mostrar a sua casa, falar, olha, eu sei que o mundo tinha uma visão do meu país, mas nós trabalhamos bastante e nós melhoramos essa visão. Nós temos algo para mostrar para vocês. Vocês vão se surpreender e vocês vão voltar outras vezes. E nós queremos nos credenciar para subir esse degrau. Exatamente. Para outros eventos. Para nos credenciar, lógico. A nossa casa agora está em ordem, eu vou poder mostrar a nossa casa como é que é. É quando você convida uma pessoa para ir numa festa na sua casa, você fala, olha, daqui a, sei lá, 6 meses eu vou fazer uma festa na minha casa, eu vou reformar a casa, eu vou deixar tudo em ordem, mas você vai deixar tudo em ordem. Agora, imagina você receber alguma pessoa para ficar na sua casa e tem uma goteira, o cano vazando, o outro entupido, com sujeira, com isso, com aquilo, com insegurança, com uma série de problemas, com a nossa já famosa falta de infraestrutura. Então, assim, não é uma boa, né? E eu estava vendo hoje, parece que até os ar-condicionado, tem alguns lugares que eles mostraram que não estava nem colocado o ar-condicionado. Mas para ar-condicionado para quê? Para quê? É inverno. Tem a varanda. É inverno aqui. Tem a varanda. Tem a varanda. E aí, a gente, na minha opinião, não vou discutir a beleza natural do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Não, isso aí não se discute. Não se discute. Mas eu acho que duas coisas aí. São Paulo teria uma estrutura e uma capacidade melhor de se organizar uma Olimpíada. Não sei, Guto. Eu acho. Também não acho. Até pela questão, por exemplo, a vela, nós temos Ilhabela. O Rio de Janeiro tem a Baía de Guanabara, que é um lixão a céu aberto. Nessa comparação, eu acho que já temos equipamentos desportivos em São Paulo muito mais preparados para receber, principalmente as delegações para treinar. Claro que deveria ser construído uma Vila Olímpica, um parque com as arenas modernas, multiuso, isso não discuto. Mas em matéria de gestão e infraestrutura... Não sei, viu, Guto? Eu acho que São Paulo estaria mais preparado. Eu pensei nisso hoje de manhã, você sabe? Pensou? Hoje de manhã eu pensei nisso. Não sei nem que a gente ia falar sobre isso. Mas eu acho que nenhum lugar do Brasil está preparado. Nem Florianópolis, talvez tivesse belezas naturais também muito bonitas que pudesse colocar. Mas eu não vejo. Você não tem trem que leve do aeroporto até a cidade. Você não tem uma mínima estrutura. Mas e o trem-bala ligando São Paulo ao Rio? Que ia ser de Campinas. Vem de Campinas. Que ia ser para a Copa. Não, mas é a próxima. Na próxima. Ninguém falou qual Copa que era. Vou falar. Seria para a Copa, não deu e tal, mas vamos fazer para a Olimpíada. A nossa presidente afastada prometeu... Não, prometeu um milhão de coisas, né? Ela promete prometer. E não teve nem... Aliás, é uma das coisas que todos os políticos têm essa mania de prometer e não cumprir. E eles sabem que eles não vão poder cumprir. Então, mas eu acho assim, ou você não promete, ou você muda o seu conceito e fala, olha, se eu prometi e não cumprir, tem que ter uma penalidade. Tem que ter. Porque as desculpas são Porque várias, na realidade né? é o marqueteiro que faz. Viu? Eu tive a paciência... João Santana vai abrir a boca aí e vai falar muita coisa. Não, então, eu tive a paciência de escutar a audiência inteira, de ponta a ponta, do juiz Sérgio Moro com o João Santana. Eu escutei a oitiva de ponta a ponta. O que ele falou... É assim, ele foi muito sincero, resumindo bastante. Ele falou, eu coloquei ela lá, poderia colocar qualquer um, ela ou qualquer um, e eu não quis tirar ela de lá, porque eu tinha colocado. Mas que a picaretagem aconteceu e acontece em todos os níveis de governo. A palavra que falou foi 98% dos casos acontece, não só no Brasil, como nos lugares do mundo também. Sim, sim. A gente está vendo aí na eleição dos Estados Unidos. Também. Donald Trump versus Hillary Clinton. Que dois, na minha opinião, que não conseguem nem... Né? Eu ouvi um termo ontem a respeito disso. A Hillary muito cheirando a naftalina de Washington. Exatamente. Esse termo e o Trump dizendo que as pessoas, alguns segmentos da sociedade norte-americana querem ouvir, né? Que é o não aos imigrantes, que é a segmentação, o preconceito... vamos fazer a América forte de novo. Aquelas bobagens. Uma volta. Qual o político que não promete antes das eleições o que o eleitor quer ouvir? Eles falam tudo o que nós queremos ouvir. Por isso que existe posteriormente, eles nem aparecem para dar satisfação, ou como o João acabou de falar agora, dizer, olha, eu prometi, mas eu não tive condições de fazer isso por tais motivos.
eles não dão a mínima satisfação. Não fiz e pronto. Eu vou É propaganda enganosa e ponto. Estelionato. E ponto. Vamos trazer para o nosso universo municipal. Isso me lembra muito algumas reformas de equipamentos públicos em que a chuva é a grande vilã. Sempre. Vocês já ouviram, Sempre. né? Vamos entrevistar aqui o prefeito, ou vamos entrevistar o secretário de obra. Secretário, uma obra que, né, um mês, está demorando 3. Não, mas é a chuva. E aí você lembra, você citou Pequim, né, na China, com chuva, com... Foi Xangai, no caso. Xangai. Eu fui, né? Mas... Chuva, à noite, eles trabalham, a coisa sai. E a Olimpíada e a Copa, eu não tenho uma informação assim mais apurada, mas eu tenho quase certeza que nenhum país conseguiu organizar uma Copa tão próxima de um evento olímpico, de uns Jogos Olímpicos. Quer dizer, na minha opinião, seriam 2 eventos para o Brasil tirar o pé da lama, sobre todos os aspectos. Não enfiar mais. Não enfiar mais, exatamente. A nossa Porque a lama... gente teve aí a oportunidade, em 10 anos, De aparecer pro exatamente, mundo. e de realmente se mudar a cara do país, principalmente em matéria de infraestrutura e serviços, né? Porque os olhos do mundo e o mundo inteiro viriam aqui, tanto para a Copa, muito mais agora para os Jogos Olímpicos. E o que a gente vê hoje é eles fazendo o mínimo do mínimo, que são os locais onde vão ser disputadas as modalidades. E olhe lá. Dr. Cláudio deve ter pego talvez a época que você podia pegar um trem daqui de Santos, não sei se o senhor pegou essa época, e podia ir para Jundiaí até com o trem. Até para Jundiaí. Né? Nós tivemos isso já. Eu não sei se o senhor pegou a época que nós tínhamos avião da Panam saindo da base aérea de Santos. Acho que o senhor não pegou essa época. Não, essa época não. Eu lembro que tinha fotos do meu avô, que ele tinha negócios no Rio de Janeiro, e uma vez por mês ele ia. Então tinham fotos dele embarcando na pista, aquele embarque precário, que era como é até hoje. Era o aeroporto comercial. Era um né? aeroporto, mas havia um aeroporto comercial com voos regulares, ele ia ao Rio de Janeiro de Panam. Um pouco antes havia hidroaviões aqui no... Antes? Sim, nós tivemos já... Sempre havia um Ou serviço seja, de se a gente de pensar... transporte aéreo Se existia. nós pensarmos como é que estava em 1950, 55, a nossa estrutura, não era pior do que hoje, talvez fosse até melhor, porque você tinha já Anchieta, você já tinha, a Anchieta foi 50 e pouco, você já tinha a Via 47. Anchieta, não, é? 47. 47? Bom, então, já tinha a Via Anchieta, você já tinha o aeroporto, você já tinha o porto, que nós temos até hoje, mas o nosso meio de transporte ideal aqui na nossa região. Você já tinha o trem. A malha ferroviária muito bem instalada. Relativamente desfizeram. bem, que acabaram um crime isso, foi um crime no Brasil. Desmantelaram Crime lesa tudo. pátria. Não, uma coisa incrível. Então, assim, nós tivemos já um início de recuperação no Brasil, podia ter sido outro país. E não é tão difícil de pensar nisso, é só valorizar as duas coisas da nossa bandeira. Acho que nós somos uma das poucas bandeiras do mundo, não sei se o Dr. Cláudio concorda comigo, que tem, olha, façam isso por favor. Tem um leminha ali, ordem e progresso. A dica tá na bandeira, né? Eu não lembro de nenhuma outra bandeira no mundo que tenha alguma coisa escrita. Existe Talvez aquelas árabes tenham lá. Na bandeira tal. do Iraque Deus é grande. Sim, mas... Nenhuma mensagem como essa, não. Democrática, assim, não lembro nenhum país, pelo menos ocidental, que tenha. É só um símbolo. Ocidental, com certeza não. Não me lembro de nenhum país que tenha alguma coisa. E nós temos isso. Sabe? Parece que é um negócio para lembrar, olha, façam isso pelo menos para que eu consiga ir para frente. Mas aí, senhores, falando na década de 50, um pouco no passado, não é falar do passado para querer que o passado volte, mas lembrar os bons exemplos do passado. Sim. Com certeza. Na questão ferroviária, quem que administrava a malha ferroviária brasileira? Eram os ingleses, né? O início, né? São Paulo início. Highways. É. Né? O Porto, os Guinle, mas tinha uma mão inglesa também. mesmo. Os bondes, a Light, que era canadense. também, Então, você tinha uma presença de empreendedores e de empresas do exterior, lógico que vinham aqui buscar o lucro e o dinheiro, mas que, digamos assim, a civilização
foi implantada por eles. O bonde não atrasava, havia esse serviço dos aviões. Eles davam uma infraestrutura. Mas mesmo O antes, mínimo, viu, e Guto? funcionava. Mas mesmo antes, você pegar, por exemplo, realmente, quem implantou de uma forma mais... Quem começou foi o Barão de Mauá. Ele acabou perdendo depois da concessão por aqueles vários motivos que ele teve, mas quem teve a ideia de fazer essa ligação do Porto de Santos até o Planalto, que foi uma obra, imagina, em 1880 e pouco, se não me engano. É algo incrível você pensar nisso naquela época. Imagina, isso aqui era uma mata só, era uma dificuldade só, equipamentos pouquíssimos. E a forma como... Aqui mesmo, o que o Saturnino de Brito fez na nossa cidade. Dr. Cláudio é dentista, meu pai é dentista e sanitarista, então a gente viveu sempre essa história da prevenção. Com certeza. Né? A prevenção contra doenças, a prevenção contra todos esses problemas que nós temos hoje muito graves. Se pensar em Saturnino de Brito, numa época que Santos não tinha nada, era um grande charco, que no máximo que você tinha na Ponta da Praia era a plantação de chuchu, quando tinha. E pensou nesse sistema de canais para drenar a cidade, bombear o esgoto, separar o esgoto, bombear, construir a Ponte Pêncio, que depois de um século nós não conseguimos restaurar a Ponte Pêncio no mesmo tempo e no mesmo valor que foi construída em 1914, para fazer uma manutenção. E logo depois parou. Parou. Sim. Parou porque a Logo manutenção depois não foi bem feita. a manutenção não tinha sido bem feita. E aí, exatamente. E colocou uma tubulação para levar isso aí até o forte da Praia Grande, que pertencia a São Vicente, porque ele passava uma corrente marítima que foi estudada para levar os dejetos mais longe, aquelas casinhas verdes que nós vemos por a cidade, que as estações elevatórias, é uma bomba para te levantar para mandar conseguir para frente esgoto, nada mais que isso. Isso é coisa de 1910 e 20, 30. E funcionava. E funcionava. Até hoje funciona. Mas olha o pensamento desse pessoal naquela época. E hoje nós não temos pessoas, administradores, que pensam dessa forma. Se espera um hospital funcionando, uma policlínica funcionando, uma unidade de saúde funcionando, mas não se espera a prevenção. E o grande problema, o Dr. Cláudio viu a odontologia, eu brinco de odontologia porque como eu nasci num consultório dentário, eu vi a coisa ali. Nunca fui dentista, não tenho o menor dom, não tenho o menor talento para isso, admiro muito quem tem, porque eu sei a dificuldade da profissão. Mas você nota que a prevenção da cárie, por exemplo, né, com a implantação do flúor, de você melhorar, mas disso daqui a pouco. A prevenção mudou completamente. O senhor deve ter visto pessoas com 30 anos anos atrás que não tinham um dente na boca. Hoje você pega com 40, 50, tem todos e sem uma cárie. Eu nunca tive uma cárie, eu tenho 45. Você viu o que eu falei, de 40 a 50, essa uma nova prevenção. geração que tem, chama-se prevenção. A prevenção é tudo. Você é um exemplo avesso do Casa de Ferreira Espeto de Pau. Pois é. Né? Na verdade, assim, eu nunca fui no dentista, entre aspas, né? Porque eu vivia todo dia no dentista. Você estava no dentista direto. Mas eu ficava vendo as coisas, como é que era, a limpeza bucal, como é que é a importância. A importância, eu acho que eu escutando meu pai falando, olha, você vai ter açúcar na sua boca, você vai ter, se você não escovar imediatamente o dente para tirar aquele açúcar, aquilo vai realmente causar cárie, vai dar problema. E eu nunca tive, eu não tenho uma obturação na boca, eu nunca tive uma cárie. Você é um dos poucos, você está naquela faixa de 1% dos brasileiros. Pois é, mas a única coisa é que eu escutava, eu não fiz nada demais, eu nunca fui no dentista, nunca... Por necessidade, tá com dor de dente, né? Nunca tive, graças a Deus, nunca fiz nada, nunca fiz... Mas é prevenção. E da mesma forma que nós temos na nossa boca a prevenção, imagina a gente colocar para todo o nosso corpo. O pessoal fala, o Canadá tem um exemplo de saúde. Não, eles têm um exemplo de prevenção. Na verdade, eles querem um hospital vazio, eles não querem que chegue no hospital. Eles não querem emergência. Não. Nada disso. Tudo o que nós podemos fazer para não chegar. O país inteligente não quer o hospital cheio, né? Não quer pessoas doentes. Exatamente. Eles querem devolver a saúde, a qualidade de vida. E eu canso de falar aqui, doutor Cláudio, que assim, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, coloca que cada $1 investido em saneamento básico, se economiza 60 na saúde. É muita coisa. Algo que é 60 vezes mais. Se fosse meia vez mais, já valia a pena. Mas no caso do Brasil,
no caso dos nossos políticos, eles até querem que seja maior até esse investimento em saúde lá na frente, porque eles precisam sobreviver com a corrupção, né, coitados? Olha, isso que ele colocou, que o João colocou, é muito importante. Quando eu estava na prefeitura em Santos, na época do antigo governo do Beto, que teve, nós fizemos aqui uma campanha de dar escovas para as crianças de 1 até 5 anos. E me lembro como se fosse hoje de nós falarmos para ele assim, olha, eu precisaria hoje de 4.000 escovas. Você está louco? Como você quer tanta escova? Para que isso? E aí cai no que você falou. Cada escova não saía para nós a 80 centavos na época e economizava desses alunos da rede pública de irem para uma policlínica, para ter um tratamento odontológico, para ter uma dor que fosse necessário ir para um pronto-socorro odontológico. A economia que se faz é muito grande. É como você falou, de $1 dá 60, 70 dólares na saúde. A economia. E outra, nós chegamos a ponto, não sei agora, no momento como está, mas na nossa época, nós recebemos até o prêmio de amigo da criança, tudo. Crianças de até 5 anos de idade, até 3 anos, de 3 a 5 anos, não tinham uma cárie. Que maravilha. Não tinha uma cárie. Eu acho que nós temos que investir nesse pessoal que está vindo. Sim. Porque eles são os nossos professores, porque eles chegam em casa, já comentamos isso em programas anteriores, deles chegarem e pedirem para os pais, façam isso. É prevenção. Senhores, vamos fazer um rápido intervalo, TV Com Debate volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV Com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Sua ligação pode salvar a vida de milhares de pessoas que precisam de ajuda urgente. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse www.msf.org.br e seja um doador sem fronteiras. Com a sua doação, chegamos rapidamente a qualquer lugar do mundo e levamos assistência médica a quem mais precisa, com independência total de poderes políticos e econômicos. Com apenas R$30 por mês, durante um ano, conseguimos equipar 15 médicos para prestar primeiros socorros em países em guerra ou vacinar 200 crianças contra meningite. Seja um doador sem fronteiras. Sua doação pode salvar a vida de milhares de pessoas que precisam de ajuda urgente. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse www.msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Sua doação pode salvar vidas. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. Ah, e a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau!
Estamos de volta com o TV Com Debate, que hoje recebe o cirurgião dentista Cláudio Muti e o nosso comentarista João Vilela. Antes de voltar ao nosso bate-papo, eu queria dizer para vocês que o TV Com Debate, a gente vai colocar aí o nosso Facebook, você pode mandar sua sugestão de pauta, você pode mandar vídeos, telefone, por uma filmadora, alguma coisa que você tenha visto no seu bairro, que você queira denunciar, você pode usar esse canal de comunicação com o TV Com Debate. A gente vai analisar suas imagens e vamos colocar no ar a sua reclamação. Senhores, estamos falando de prevenção no primeiro bloco. Hoje nós trouxemos aqui, o Dr. Cláudio Muti gentilmente trouxe aqui um kit e vai mostrar para a gente didaticamente como devemos escovar os dentes e fazer a manutenção da nossa boca. Por favor, doutor Cláudio, vai pegar o bocão primeiro? Primeiro o bocão. Bom, para vocês terem uma ideia, é muito simples a escovação e muitas pessoas hoje em dia, elas escovam de uma maneira errônea. Porque se nós formos escovar nesta forma, fazendo como se fosse você passando num violino, tocando um violino, isso está errado, porque os dentes têm fibras que prendem os dentes, então isso estaria trazendo um constante desgaste e que pode ocasionar futuramente o quê? Uma desinserção do dente, um problema periodontal com a escovação errada, o afastamento gengival. Então, hoje se preconiza, há muitos anos já se preconiza, se escovar tanto com uma escova num ângulo de mais ou menos 45 graus e no sentido gengiva-dente e dente-gengiva. Só vamos fazer um pouquinho para... Isso, aí... Gengiva-dente e um ângulo de 45 graus, movimentos circulares. E é importante que se saiba que se repita isso em toda a arcada dentária. E na parte posterior, colocar nesse sentido a escova e fazer esse movimento, não isso por trás, sempre esse movimento inclinando a escova para a limpeza interna dos dentes. E também na parte mastigatória, aí sim, esse movimento de vai e vem, para que possa fazer higienização. Isso é muito importante, porque se fizer isso após a alimentação, teve-se o almoço, acabou de almoçar, fizer essa escovação, nós vamos evitar quase todos os problemas da cavidade bucal por causa dessa escovação. Isso não adianta a gente fazer a alimentação e fazer a escovação 3, 4 horas depois. Nesse momento, nós já perdemos o momento de fazer essa escovação. Nós já citamos em outras vezes também que tem esses chicletes que fazem, eles são válidos. Por quê? No momento, se a pessoa não tem a escova para fazer num local, ele pode até usar isso, mas não que isso vá substituir a escovação. Numa emergência, quebra um galho. Sim, quebra um galho. Mas, posteriormente, o primeiro momento, sempre escovar. Mulher tem sempre a sua bolsa. O homem tem que ter um kit de escovação para onde ele for, porque se ele vai para uma viagem, ele vai num lugar de negócio, tudo, é desagradável. Ele acabou o almoço, ele vai entrar numa reunião, se ele perder 5, 10 minutos dentro de uma toalete para fazer uma higienização bucal, eu acho que isso para ele, dentro de uma reunião, vai refletir muito mais. Outra coisa, nós trouxemos aqui para vocês terem uma ideia, caso a pessoa não faça uma escovação dessa. Aí a gente tem 3 fases, da cárie, o que vai acontecer. Muitas vezes, vocês vão ver um ponto preto pequeno e as pessoas não dão a devida importância nesse ponto. Então, o que acontece? Esse pontinho preto já é o início da cárie. Então, o que acontece? A pessoa não dá esse início, não dá valor a isso, continua escovando e não faz aquela visita periódica ao dentista. Aí ele começa a sentir um incômodo nesse dente. Pode acontecer também no meio dos dentes, quando eles são colocados, como se fossem os 2 dentes dessa forma que são unidos. Vão virar os 2 dentes unidos, o que acontece? Se você tiver uma cárie no meio, nessa parte proximal do dente, isso vai acontecer o quê? Quando a pessoa perceber, isso já está muito profundo e vai trazer problemas cada vez maiores. E essa cárie, ela vai continuar fazendo a proliferação. Vai havendo a destruição do esmalte, que é essa parte branca,
e ela vai penetrando, que vai pegando nessa parte amarelada, que seria a dentina, que ainda protege o dente. E aqui nós já podemos notar que tem uma parte meio escura que já está, essa cárie está afetando a inervação do dente, por onde é a vida do dente, que tem os nervos, tem a parte das artérias, veias, tudo ali. Então isso vai indo de uma certa forma e provoca a destruição. Aí já é a fase final. A fase final, a destruição dentária, aonde que a pessoa sente dor, a pessoa vai ter o envolvimento já da polpa, que é o nervo do dente, e vem aquela dor que tem que ir para uma emergência. Olha a facilidade, se você tiver com a cavidade bucal escovada, e aqui nós podemos dar como se fosse um exemplo de uma pessoa que escova, ela manteria todo o tempo uma condição de saúde bucal perfeita, com os dentes íntegros, e o dente não teria esse problema da cárie, que seria a dor. E é onde entra a grande maioria, que vai chegar o momento dele procurar o quê? Um posto de emergência, de urgência para ser atendido. Porque a cárie, ela vai, com o tempo, destruindo completamente o esmalte e os tecidos dos dentes. Posteriormente a esse passo, o dente, ele vai ficar com um grande problema, que seria a parte gengival, que vai começar a acumular alimentação, vai haver a formação de tarta, o amolecimento dos dentes. Tudo isso pode ser prevenido única e exclusivamente pelo quê? Pela escovação dentária. Essa escovação é importantíssima, porque você dá prevenção, uso do fio dental juntamente com a escovação, e hoje os antissépticos bucais, que você tem que fazer o uso, de preferência sem teor alcoólico, para fazer a higienização completa da cavidade, que nós vamos estar evitando uma série de bactérias que se proliferem dentro da cavidade bucal. Que no caso, a cavidade bucal ela já é rica em parte de bactérias. E com isso, falta de escovação, falta de uso de fio dental, de uso de um antisséptico bucal, e de escovar a língua, você vai ter uma litose. Então, tudo isso é uma somatória na cavidade bucal. E uma coisa que me ensinaram quando eu era pequenininho, não tenha pressa para escovar os dentes. É um ritual. Né? Não pode ser como minha avó fazia, os astras, não. Você tem que fazer como você indicou, com calma. Com calma, arco por arco dos dentes, pelo lado de fora, do lado direito, do lado esquerdo, na parte posterior, na parte oclusal, que é a parte de cima, onde a gente tritura os alimentos, que ali os dentes são todos desenhados, e nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um acúmulo de alimento. E se não for retirado com a escova, posteriormente, na primeira, na segunda, na terceira vez, vai haver o processo de formação de cárie nesse lugar. Ah, mas vai demorar, estou atrasado. Não importa. Os dentes têm que ser higienizados de forma adequada, devagar, até porque uma força um pouco maior, você acaba ou machucando a gengiva, né? Você pode trazer um sangramento gengival, você está usando a escova erroneamente, e aí sempre perguntam, quando eu devo trocar uma escova? A escova, no momento que ela começa a se abrir, ela perde o formato dela, das cerdas, se ela perde esse formato e ela se abre, essa escova não tem mais finalidade. É que nem nenhuma. a vassoura, né, doutor? Que nem a vassoura. A vassoura começou a abrir, troca. Troca a vassoura. É a vassourinha. É a vassoura. E isso é uma coisa simples de se manter. Entende? Hoje em dia, no mercado existe N escova de dente, é o que eu sempre oriento. Escova de dente, muitas vezes as pessoas pensam que a escova de dente dura é que limpa os dentes. Pelo contrário, a macia, ela penetra nos tecidos gengivais, no tecido do dente que está entre os dentes, nas partes proximais dos dentes, para fazer a higienização. Fora isso, não se deve usar uma escova dura, porque ela vai machucar. Se você fizer um movimento, como nós falamos, no sentido de fazer esse movimento, ir e vir para um lado, o que vai acontecer? Vai trazer problemas periodontais para esse paciente. João Vilela. Eu fico imaginando que a prevenção é tudo, né? E uma coisa que, até eu quero que o Dr. Cláudio me corrija se eu não estiver falando a coisa certa.
o restante do nosso aparelho digestivo, ele está totalmente ligado na boca, ele começa pela boca. Se você começar a não ter o dente saudável, não ter condições do dente estar em ordem, você vai prejudicar todo o seu aparelho digestivo, porque ele começa ali. Vai sobrecarregar o resto da nossa saúde está envolvido diretamente na boca. A gente não dá o valor... Pela mastigação. Né? A mastigação, quando ela não for adequada... E a cárie é uma doença, né, doutor? É uma doença. É uma doença. E é contagiosa a cárie. Então, é outra coisa que eu ia falar, que essa questão do pessoal beijar a torto, a direito, de qualquer forma, não sei o que o senhor acha, mas na minha opinião, é uma forma de contaminação absurda. Veja bem, vamos um exemplo mais prático assim. Se você tem um funcionário na sua residência, você tem uma criança pequena, essa pessoa vai preparar o alimento dessa criança e ela ficar falando em cima daquele alimento. E a gente bem sabe que quando essas funcionárias nossas vão dar o alimento para essa criança, ela pega aquela colherzinha, sopra e põe na boca da criança. Se essa funcionária tiver com cárie, já tiver algum dente em estado que nem nós mostramos nesse caso aqui, o que não é muito difícil, que já tem o que não é muito difícil, e o que vai acontecer? Se essa pessoa tiver, ela vai transmitir para essa criança, é aquilo que nós estávamos conversando. Você não tem cárie, a pessoa fez toda a escovação, por que eu tenho cárie? Hoje me fizeram uma pergunta, pouco antes de eu sair do consultório. Me perguntaram por que a minha filha tem os dentes que são fracos, é por falta de cálcio, por falta... Não. Eu falei, como era feita a alimentação dela? A babá fazia a alimentação dela. Eu falei, muito bem. E como é que essa babá, ela tinha algum problema? Depois dela estar 3 anos comigo, eu mandei ela fazer as extrações dentárias e fazer um aparelho parcial removível para colocar. Ou seja, como o João colocou, ela tinha problemas dentários e só na salivação que estava contaminando, a criança ainda não está com todos os anticorpos formados. Então isso transmite. É importante, por exemplo, que uma merendeira use máscara. Não só o gorro. Por quê? Ela está falando com as outras merendeiras, são coisas imperceptíveis, mas que eu já vivenciei esse problema. E que você passa até por chato, né? Mas, doutor, mas não precisa usar máscara. Não precisa usar máscara. Mas, o senhor vê, são coisas que eu acredito que a grande maioria das pessoas não tem nem noção disso. Não. Essa questão, e não precisa nem ser a funcionária, né, doutor? Pode ser a gente mãe, mesmo, nós mesmos, a avó, nós o pai, mesmos. Né? O que eu digo é o que falta. O que falta, infelizmente, nós falamos aqui em Olimpíadas, falamos em tudo, mas o que falta para nós é alguma cultura ainda. E educação também. A gente fala, nunca a gente pode separar educação e cultura. Porque o que eu acho é o seguinte, essas pessoas que trabalham com crianças, que lidam com crianças, se elas estão gripadas, é um desrespeito, por exemplo, ela ir àquele local e fazer um alimento para aquela criança. Porque ela está transmitindo as bactérias. A gripe não é um vírus, não está aí com todos esses problemas. Então, se tivessem esses cuidados, como você bem colocou, e vocês estão comentando no sentido de que eles nem sabem disso. O erro não é desse funcionário. É ignorância, no sentido de... Não é ignorância de se chamar de pessoa de ignorância. A falta de informação para esse funcionário. Às vezes falam assim, você está dando valor muito à profissão da odontologia. Eu falo, não é que eu dou valor à odontologia. Eu dou sim valor. Por quê? Porque, como foi colocado, a maioria das vezes começa pela boca. Se você hoje tiver uma infecção, eu estava comentando antes de nós iniciarmos o programa com o Guto, que se você pega uma pessoa com uma endocardite bacteriana, derivado de uma infecção dentária. Ou seja, está falando no coração que veio da boca. O reumatismo infeccioso derivado de uma infecção dentária. Quando chega um dente, nesse caso, como esse que nós mostramos, isso está com uma lesão, tem uma infecção. Então, existem pessoas que não dão esse valor por falta de informação. E também uma cultura que nós temos da facilidade do doce, da comida industrializada ao extremo. E também virou uma coisa também que isso não, talvez seja no mundo, não sei se no Brasil, mas eu vejo isso como no mundo também. A facilidade do doce, o açúcar em excesso. O açúcar é bom,
não é ruim, mas o excesso dele É ruim. ele é péssimo, né? E aí Mas hoje já existe alguma Sim. conscientização em alguns colégios municipais, estaduais, Evitando isso. evitando que se forneça muito açúcar. Fazem uma dieta balanceada e fruta de sobremesa. Mas aí você pode ter essa questão do açúcar dirimida pela escovação. Não, Comer o sem dúvida, chocolate... sem dúvida. E uma Mas coisa... é que daí, o que acontece? No meio do caminho, você não vai conseguir escovar toda hora. Você vai comer o chocolate, você não vai estar em casa, né? E aí, eu não posso falar eu como, não é questão disso, mas é que o grau de acidez, eu estou falando sério, doutor? De acidez que vai dar com açúcar é elevadíssimo, dá um pico absurdo, de uma hora para outra, no organismo todo. E aí é que dá o problema, né? Há uma mudança da flora da parte bucal. Então, o que acontece? É propício à proliferação de todas aquelas bactérias que estão na cavidade. Então, se a gente hoje chega, por exemplo, dentro dos colégios municipais, eu estou dizendo quando eu estava na prefeitura, não estou dizendo que não seja feito hoje, mas na época, nós obrigávamos essas crianças, a palavra até um pouco pesada, obrigar, mas acabar de almoçar, as professoras e as ACDs, as auxiliares de consultórios, as auxiliares que ficavam da prevenção, elas ensinavam essas crianças a escovarem o dente. Elas tinham os locais, o escovódromo, e elas iam faziam a escovação. Na época, quando foi pedido que eu tinha 5, vamos supor, que trabalhavam comigo na prevenção, e eu pedi 35, me lembro esse número até hoje, falaram, mas para que tanta gente? Eu falei, quantas escolas nós temos no município? É pouco. E temos também as turmas, né? Não é... As turmas não são Não dois. é um período só. Não é um período só. Tem a turma da manhã, a intermediária e a noturna. Você vai dizer, mas a noturna é tudo gente grande. É o pior. Porque o pessoal não está nem aí. Ele come e não faz a higienização. Uma coisa que eu notei, tá até vendo um programa de televisão, programa regional, e era um programa que havia jurados, e um determinado jurado, muito bem arrumado tal, só que na hora que ele abriu a boca, ele tava sem dente. Eu pensei, e acho que é uma cultura, hoje as pessoas querem comprar a roupa De da marca. moda, de marca, que custa uma fortuna, a camisa, o sapato, o relógio, o carro, o celular, e esquece da boca. Mas a saúde é vista de uma certa forma que o pessoal acha que quem tem obrigação de dar saúde é só o Estado. Ele, por exemplo... Saúde e educação, né? Tudo. Coisa que a gente aprende Tudo. em casa virou obrigação da escola e do Estado. Hoje, se você for chegar para uma pessoa e falar assim, olha, a senhora tem que fazer um tratamento desse, e hoje não se faz tratamento odontológico, quem não quer. Porque hoje, com esses planos odontológicos que existem, que são de qualidade ótimas, que você vai, o paciente entra, faz o necessário, o básico, mas aquilo já está trazendo menos problema para quem? Para aquele paciente. Mas eu vejo que sem a prevenção, doutor, a gente não consegue nada, né? Nada, a prevenção é tudo. É que nem, por exemplo, vamos pensar grosseiramente num carro. Se a gente não tomar o cuidado, trocar o óleo na época certa, de fazer a manutenção, verificar os pneus, os freios, tudo, trocar não adianta o filtro, você ir deixando até a hora que ele parar. Quando ele parar, aí já está um caos. O custo que você vai ter vai ser enorme, a perda de tempo vai ser grande. A perda de dinheiro. Perda de dinheiro também. Então, eu lembro que... Aí o investimento torna-se inviável. Aí o cara fala, não dá, né? Dá. É muito caro. Eu vejo nas empresas, nós temos vários tipos de manutenção. Nós temos a corretiva, que é aquela manutenção que aconteceu, você vai lá e arruma. É a pior, é a mais cara, a que leva mais tempo e traz mais prejuízos. Depois tem a manutenção preventiva, que é aquela que você, antes de dar um problema, você vai lá, você troca, você arruma, melhora bastante. Nós temos a preditiva, que é uma manutenção que você faz antes da preventiva, ou seja, você procura melhorar para que não aconteça aquilo. E a proativa, que é uma manutenção ainda anterior que a gente pode usar para a saúde, que seria mais ou menos a infraestrutura básica de esgoto.
Você fala, não tem nenhum médico cuidando disso. Não tem nenhum dentista cuidando, não tem. Mas isso vai melhorar lá para frente. Né? Ela não tem nada a ver com saúde. Não tem. Mas ela vai ter. Ela vai ter. Não existe uma visão futura. A visão é muito limitada, é muito restrita. É o momento. O que eu tenho que fazer? Tô com dor de dente, vou no dentista. No final das contas, o que eu tenho que fazer para ganhar a próxima eleição? O que parece fácil? Você pegar uma criança e você fizer todo esse trabalho numa escola, todo um trabalho de prevenção do ambiente, da casa da criança, da rua da criança, nós não estamos falando sobre comunidade, que não pode chamar de favela. Por que é isso? São moradias precárias. Precárias em quê? Às vezes estão boas as moradias, não são ruins às vezes. Mas a precariedade que é? É no esgoto. No entorno. Esse que é a precariedade. Não tem saneamento básico. O saneamento básico é a junção. Eu lembro que uma vez, quando eu fui para a França, e tem aquela questão do higienismo, que eles começaram a fazer as ruas mais amplas, isso na época de Napoleão. Eles abriram a Champs-Élysées. Mas não foi para ficar mais bonita a rua, o trânsito flui melhor, porque não tinha nem carro naquela época. Início do século XIX. Era assim, eles chegaram à conclusão que você tinha que ter uma certa distância mínima, aquelas casas extremamente povoadas, cortiços, por exemplo, que você vai passar a doença com uma velocidade absurda. Então você precisa ter uma certa distância mínima dos cômodos, da ventilação, da melhoria do ambiente, da limpeza. Nós vemos a Idade Média, o porquê que a Idade Média, a peste bubônica se alastrou tão rapidamente, a falta de higiene que matou uma grande parte da população da Europa. Um terço da população. A AIDS mesmo. Mas nós temos hoje problemas de dengue, de chikungunya, de zika. Agora, estava lendo hoje de manhã que descobriram que o zika vai se proliferar esse próximo verão com pernilongo comum. Que beleza. A chikungunya hoje é um grande problema que nós temos no país e nós não damos o grande valor a essa parte. Nós temos crianças nascendo com microcefalia. Essa criança vai viver 60, 70 anos, a gente não sabe. E isso vai virar uma carga para o Estado, para os pais, sem dúvida, além do crime que é para aquela criança ficar naquela situação. Pensando friamente, só em dinheiro, nós temos uma carga que nós vamos deixar para os nossos filhos, para as nossas gerações, de impostos que vão ter que ser pagos para manter aquela criança numa situação precária. Então, assim... Isso podia ter sido evitado. Muito bem evitado com essa prevenção. É a grande briga que eu tenho sempre. Isso, desde quando eu acho que me conheço, quando eu comecei a ver o que o Dr. Cláudio colocou aqui, eu via quando eu era pequeno no consultório, meu pai falando em odontologia preventiva, nós vamos levar para todas as áreas. A medicina preventiva, a engenharia preventiva, a prevenção pelo saneamento básico. Nós temos uma dificuldade de enxergar, os nossos políticos, principalmente nossos administradores, a diferença entre saúde e prevenção da doença. Eu vou fazer uma pergunta para vocês da seguinte forma. Qual empresário hoje, que ele, por exemplo, ele tem 50 funcionários, ele permite que se pare meia hora para se dar uma orientação odontológica para esse funcionário dele? Eu fiz isso muito em firmas, que era convidado para ir fazer uma palestra de higienização bucal e cuidados com a saúde bucal. Isso que você está fazendo aqui para a gente hoje? Isso. Basicamente. Basicamente isso. Só para vocês terem uma ideia. Proprietários de algumas firmas chegaram para mim e falaram assim: Cláudio, você não sabe o que resolveu para mim isso. Todo mês eu tinha 3, 4, 5 funcionários que faltavam 3, 4 dias. Diminuiu para 1 quando não tem nenhum. Então isso chama-se o quê? Prevenção, orientação para esse pessoal. Mas muito pouco empresário tem essa visão de perder meia hora, como hoje existem essas ginásticas laborais. Sim, tem. sim. Parece que não, mas isso é uma qualidade de vida que você está dando para o seu funcionário. Ele vai render mais, a abstenção ao trabalho vai diminuir, a saúde dele não vai ter tanto problema, porque se ele tem uma infecção bucal, ele pode ter uma pneumonia, ele pode ter um problema gástrico, ele pode ter uma série de coisas. Quando a gente faz alguma consulta, a primeira coisa que você vai ver, você vê que aquela pessoa não escova o dente a tempo. Você vê isso aí direto, né? A gente vê coisas que a gente fica deprimido.
a gente está cansado de comentar isso aqui, é bater na mesma tecla. Pessoas que vão tratar... Que nem escovar o dente antes de ir pro dentista. Exatamente. Quantos que o senhor já não viu Que chegar no Que não escova o consultório... dente antes de ir pro dentista. Não. A pessoa com câncer bucal e a pessoa acaba de sair da sua sala, você sai por um acaso, você vai num jardim, essa pessoa está fumando no jardim. Ou quando e o cara chegou com hálito, Acabou apagou o cigarro o antes de entrar. cigarro. Então, a gente vê que as pessoas elas estão levando, preferem tentar remediar o irremediável, que não tem coisas que não dá para a gente sanar, porque a gente tem as nossas limitações. E eles não querem ouvir a palavra prevenção. Senhores, nós estamos chegando no final do programa, só estou com uma curiosidade. Nesse último patamar da cárie, vou apontar aqui, esse pretinho aqui, o último. O que é melhor? É extrair o dente, se colocar uma prótese, ou é tentar ainda, como eu já ouvi vários colegas, vamos salvar o dente, tem um filetezinho ali. Sempre salvar o dente. Sempre. Eu acho que extração dentária, remoção de um órgão dental é a mesma coisa que você estivesse tirando qualquer outra parte, como se estivesse tirando um dedo. Eu acho que tudo tem que ser feito para aquele dente ser mantido. Fazer um tratamento endodôntico, que é um tratamento de canal, fazer uma restauração, se não der uma restauração, fazemos uma coroa. Se não der uma coroa, aí sim, remove o seu dente, coloca um implante. Nunca ficar sem esse órgão dentário. Evitar ao máximo de extrair. A palavra extração está caindo. Os dentes do siso, infelizmente, às vezes a gente remove. Mas demais dentes, eu acho que a gente tem que evitar ao máximo de tirar. Tive um amigo meu que tem minha idade, ele estava com todos os dentes bons, ele foi num dentista, ele morava no interior de Alagoas, ele foi para a capital para fazer tinha uma cárie, os dentes estavam bons, ele foi convencido pelo dentista a extrair todos os dentes, é um crime, isso é crime, inclusive no Código Penal isso é crime. Todos os dentes para colocar a dentadura. É lesão corporal. E fez? Fez, infelizmente. E coloca-se uma prótese total. Porque ele falou que era muito mais fácil a limpeza, muito mais fácil a utilização. O que não é, né? Claro que não. Todo mundo pensa que uma está história resolvendo. Nunca. Não é, corta a sua perna, coloca uma prótese que é mais prático. Vai ser melhor, né? Vai ser melhor. Senhores, Cláudio Muti, muito obrigado. Voltarás mais vezes aqui, com certeza. Muito obrigado pela aula aqui. Espero que esse programa tenha servido para alertar as pessoas da importância da prevenção. Eu agradeço essa oportunidade mais uma vez, Guto. Isso é muito importante para a população. Com certeza. João Vilela. Obrigado a todos. Obrigado, Guto. E olha, é uma aula, realmente, como você colocou. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que nem o Dr. Cláudio se preocupando com uma questão de prevenção. E eu não vejo isso acontecer, infelizmente, em grande escala, como deveria ser. São gestos pontuais, tem muitos bons profissionais, mas se a gente tivesse pessoas em escala maior, governos com programas mais importantes na frente do que a correção, a prevenção, acho que seria importante. TV Com Debate continua cumprindo seu papel. Vamos trazer mais vezes aqui não só dentistas, mas médicos e outros profissionais para ajudar a sua qualidade de vida a melhorar. Nós ficamos por aqui, o TV Com Debate volta amanhã.